Olá, seja muito bem-vindo ao canal Poderâmbia. Eu sou Fábia Bernardes, autora do livro Nau da Luz, O Poder Esquecido Dentro de Você. Bom, a Fábia não é só a autora do livro O Nau da Luz, mas eu hoje me sinto mostradora do caminho para as pessoas desde 2009, desde a minha caminhada que começou no ano de 2009, um grande despertar, um grande acordar, né? De quebra de padrões, quebra de ego, quebra de crenças. Então, desde lá, eu sinto que a minha vida ela foi um grande exemplo. Primeiro a não ser seguido, depois a ser seguido, e assim cada alma veio, né, para se descobrir. Hoje eu me lanço para vocês como autora do livro, porque realmente eu sei da força, eu sei do poder, eu sei da amorosidade, eu sei da firmeza com amor que esse livro traz para cada alma que chegar até ele, que se sentir chamado, que se sentir conduzido, né, por esse livro, que se sentir atraído por esse livro. Então hoje eu me apresento como autora, porque realmente eu quero fixar essa ideia, pelo menos trazer a consciência de que existe algo, né, que você pode aí estar fazendo por você mesmo, a partir de você mesmo, né? Tem uma frase que eu escutei durante a minha infância toda, do meu pai, que sempre falava que todo ser humano tem o poder de se curar sozinho, e ele estava certo, né? O que às vezes assim acontece é que às vezes a gente está tão perdido e tão machucado que a gente não tem muita força para pegar aquele primeiro impulso. Então seria especial encontrar alguém que te dê esse primeiro impulso sem dependências, né? Sem criar dependente, sem criar aquele vínculo de que você precisa de alguém. Não, esse alguém, ele te mostra o caminho até você conseguir ir sozinho. Como uma criança mesmo, né? A gente vem e a gente não anda, por exemplo. Então, até lá a gente tem alguém que nos carrega, que nos cuida, que nos ampara, que nos alimenta, que nos dá banho. Depois, quando a gente começa a andar, a gente já tem um pouco mais de liberdade, né? Então a gente já começa a dar uns primeiros passos sozinhos, e assim é tudo, né? Então essa visão energética que está fazendo muito parte da vida de todo ser humano, e que até então não era assim, a gente só tinha uma visão muito forte sobre a vida material, né? Então é óbvio que é interessante ter alguém que possa te conduzir pelos caminhos que a gente não vê, mas que a gente sente todos os dias, mas que a gente é tão cru que muitas vezes a gente nem sabe o que sente, nem entende do nosso sentir, não compreende o que ele quer dizer. Então é especial ter alguém, e eu digo que esse livro também vai te pegar pela mão. Esse livro também vai te trazer clareza, sonhos, insights, ideias. Então ele também é um terapeuta. Então, por isso que hoje eu chego e digo, sou Fábia Bernardes, autora do livro Nau da Luz, O Poder Esquecido Dentro de Você. E ele tem a finalidade de te lembrar desse poder. Ele tem a finalidade de fazer você acessar o seu poder pessoal, né? O seu brilho interno, o seu fogo interno. Esse é o verdadeiro sentido do Nau da Luz, né? Para você, para que você realmente possa ser acolhido e se amar, saber que você sempre soube, você só não sabia interpretar o que você traz, o poder que você traz dentro de você, né? E o assunto que me traz hoje aqui, né, é o nome do livro, Nau. Núcleo de alinhamento com a luz. Então, luz é informação, né? Então, quando a gente sabe de algo, é algo incrível, né? Porque a gente tem o conhecimento, a gente tem o entendimento. Então, o Nau, ele traz essa lapidação e esse alinhamento. Então, ele é a descoberta de um ponto inviolado dentro de você,
um ponto que alinha a humanidade com a divindade. E isso, ele vai muito de encontro com algo que pega muito, né, os seres humanos, que é a questão da enfermidade. E eu acho muito interessante que os grandes livros da humanidade, livros já de muito tempo, né, eles basicamente, eles se encontram nas informações, né, que só existe um poder, que não existe dois, né, que existe o que não é Deus, o que não é a luz, o que não é a consciência crística, a consciência solar, são crenças, né? E o que eu vi, eu li esses dias num livro muito legal, é que o corpo físico, ele é um instrumento da mente. Então, o que você tem na sua vida física, no corpo e ao seu redor, materialmente falando, né? Relações, prosperidade, enfim, tudo que a gente tem, filhos, tudo que a gente tem aqui no mundo da matéria, né? Ele é uma resposta da mente, ou seja, das crenças que a gente cria, né? Da forma errônea de usar a nossa criatividade, usar para criar o mal. Por quê? Porque estamos com a crença principal e fundamentada na separação de Deus, na separação da divindade. Então, a primeira coisa que a gente precisa é alinhar, né? Isso, a gente precisa entender que nós somos filhos da fonte, somos irmãos mais novos da consciência crística, né? E que nós precisamos nos alinhar com isso para derrubar a crença na sombra, porque ela não existe, ela é irreal. Uma frase que eu falo, né, que eu gosto muito, que não é minha, tá? Não é de autoria minha, é de Joy Goldsmith, mas eu gosto muito. Que o que Deus não criou não foi jamais criado. Então Deus não criou pobreza, não criou miséria, não criou traição, não criou mentira. E se a gente está vivendo isso, existe uma crença nisso. De alguma forma foi fundamentado. E é nosso trabalho descriar isso, para que o nosso corpo comece a responder positivamente. Ele só vai responder positivamente no sentido do que a gente atrai e no sentido de doença quando a gente começar a liberar essas crenças. Então, é nosso trabalho fazer a liberação dessas crenças. Então, quando a gente dá um primeiro passo, como ler um livro, como entender mais, buscar, pesquisar, a gente já está dizendo um grande sim para o nosso eu superior. Sim, eu quero. Né? Quando a gente se disciplina, quando a gente se coloca à disposição, por exemplo, poxa, estou sentindo, vou ler o livro, li o livro, tem um exercício, eu vou me dedicar a esse exercício que me chamou a atenção muito, né? Tipo, eu me senti conectada com esse exercício, vou fazer 30 dias. Eu quero realmente liberar tal padrão. Gente, vocês não têm noção a força e o poder que tem isso. Esse sim, mesmo que vocês não entendam exatamente qual é o padrão, que vocês estejam vendo uma pequena sombra, uma pequena fagulha dessa dor aqui fora, né? Vocês já estão movimentando uma força enorme. É muito legal fazer isso. O nosso poder é muito grande. Coisas começam a se movimentar, se transformar. É simplesmente magnífico, é simplesmente mágico. Então, eu convido vocês a realmente se desafiarem a olhar para o próprio poder de vocês, a confiar em vocês, na alma de vocês que é pura luz, a acessar esse núcleo que é o now de vocês e realmente começar a transformar as suas vidas através de vocês. E a boa notícia é que quando eu, Fábia, comecei o meu processo em 2009, a luz, a energia no planeta, ela não estava tão forte, né? Ela era mais lenta. Então, tudo acontecia de forma mais lenta. Hoje, quando a gente se movimenta, quando a gente diz um sim, e dizer sim não é olhar para o céu e dizer sim, eu aceito. Gente, é movimentação, é se mover. Então, sim, eu aceito. Tem um exercício aqui, eu vou fazer. Não sei se isso vai dar certo, não sei como é que isso funciona, mas eu vou fazer. Aí sim você está dizendo um sim, porque você está agindo, ação, movimento, né? A vida é movimento, não adianta dizer sim e ficar parado esperando, porque não vai acontecer nada, né? Então, quando a gente fala isso, hoje a energia está tão acelerada que para alguns
é assim, ó, às vezes 5 minutos depois já acontece. Para outros pode demorar mais, porque o campo da pessoa, o campo energético da pessoa está um pouco mais fechado. Mas não desista, porque vai acontecer. Você está plantando isso, não tem como não colher, né? Então, se desafie, acredite no seu poder. Mesmo que você esteja num momento desafiador, eu já estive em momentos extremamente desafiadores, onde eu não entendia nada, só via dor, só via tristeza, só via raiva, só via injustiça, mas eu me desafiei, sabe? Não tinha dinheiro, mas eu queria fazer um tratamento no meu subconsciente e eu fiz. Peguei um vídeo lá onde eu me conectei. O que eu quero dizer quando eu falo me conectei? Eu gostei da voz. Eu me senti bem quando eu escutei a voz da tradutora, porque era um vídeo internacional, né? E aí eu me desafiei. E, sinceramente, 3 meses depois, um padrão que me machucava muito se dissolveu. Então, às vezes, o meu campo estava mais fechado. Então, às vezes, não é nesse assunto, né? Às vezes, não vai ser uma semana, não vai ser 2, não vai ser um mês, não vai ser 2, mas não desista, porque vai acontecer. Né? Vocês sabem a diferença de quem tem sucesso e de quem não tem. O que tem sucesso é o que nunca desistiu. É o que nunca desistiu, né? Então, se desafiem, leiam o livro, olhem os exercícios, vejam como vocês se sentem. Um dos relatos que eu mais estou tendo, Fábio, eu leio e tenho paz. Olha só, porque você já está sendo tocado, o seu nau já está começando a florescer, já está começando a acender. Então, se desafiem. Acreditem um pouco em vocês. A luz está tão acelerada que para alguns de vocês vai ser muito rápido. Para outros não vai ser tão rápido e também está tudo bem, porque cada um de nós tem um processo, né? O meu foi super lento, extremamente lento, né? E tô aqui, deu certo. Então, desafio você a se dar uma chance, a lapidar o seu próprio poder pessoal. Você consegue, você é muito poderoso. Pode ter certeza. Um grande abraço.